Vocês já consideraram se tivesse outro traidor em Shumatsu no Valkyrie ao lado dos deuses? É isso que viemos falar neste vídeo aqui sobre Hermes. E se quiserem saber mais sobre o que vamos falar e o que vai acontecer, já se inscrevam no canal e ativem o sininho. E vamos iniciar a nossa teoria. Neste ponto em que estamos agora, na obra de Shumatsu no Valkyrie, temos certeza que pelo menos um dos leitores do mangá já considerou a chance de Hermes, um dos 12 deuses do Olimpo, ser um traidor, não como Buda, como estava na lista dos deuses, e resolveu sem nenhum aviso prévio de querer lutar ao lado dos humanos, mas sim agir por meio escondido, atrás das cortinas, como se fosse algum ajudante. E nós temos alguns pontos para poder justificar a nossa teoria. Como não é dita muita coisa específica sobre Hermes no próprio mangá, pensamos em dar uma pequena menção sobre como essa divindade é retratada em sua própria mitologia grega, já que o autor, querendo ou não, teve que pegar uma certa base dele para fazer toda a sua obra. Todos sabemos que Hermes é filho de Zeus, conhecido por mensageiro dos deuses, que até guiava as almas para Hades e o seu reino. Mas onde deveremos prestar atenção é aquele nome no qual o chamam, o mensageiro dos deuses, que no universo de Shumatsu pode ter muito mais significado do que nós podemos imaginar. Hermes no mangá é como se fosse um ajudante de Zeus, ou um deus mais fraco ou inferior a isso. Porém, como pensamos antes dele ser um traidor, ser o mensageiro pode ser uma façanha muito útil para ele, por saber de tudo o que acontece e poder passar isso ao lado dos humanos, como a Brunhilde. Mas ainda assim, ela é uma valquíria. Mas para quem vai dizer que ela não é uma deusa ou somente uma valquíria, a própria mitologia nórdica, que é onde ela veio, a menciona como todas as outras, podem ser consideradas deusas ou semideusas que trabalham a favor do próprio Odin, significando assim que todas as informações que vierem de Zeus ou até mesmo de outros deuses podem passar pelo Hermes e, consequentemente, chegar a Brunhilde ao lado dos humanos. E já pararam para pensar de como eles sabem sempre os primeiros a lutarem e ter a vantagem de terem conhecimento dos seus oponentes, antes mesmo do Ragnarok se iniciar? E há uma grande possibilidade de haver um informante ao lado dos deuses, mas teria que ser alguém que fosse próximo ao líder, que também fosse próximo de todos ali, e saber exclusivamente antes de todos. E é claro, estamos falando do Hermes. Ele seria a pessoa a enviar mensagens para o celular da Brunhilde sobre cada deus que vai lutar na rodada. E uma dessas provas é que na partida que vimos Sasaki Kojiro contra Poseidon, a notificação da mulher é mostrada como se fosse uma mensagem comum de todo tipo de celular. E lembrando que a terceira rodada foi a primeira que os humanos acabaram vencendo no Ragnarok. A primeira também que vemos que ela foi alertada. Mas também não podemos descartar a possibilidade de ser o Buda com sua visão do futuro, já que a própria Brunhilde também já falou que ele salvou ela mais de uma vez. Ou também pode ser uma pequena cortesia para os deuses, por estarem subestimando os humanos e falarem que vão lhes dar uma pequena vantagem sobre eles. E nessa mesma mensagem que vimos antes sobre Poseidon, tem a imagem ao lado de um pequeno elmo com asas ao lado, que é exatamente o mesmo elmo que Hermes usa na mitologia da forma que é retratado. E os únicos momentos em que nós vimos a humanidade perder foi antes da terceira rodada, na primeira em que nem mesmo tínhamos ideia de quem estaria na lista, o que é completamente justificável, já que nenhum dos lados. No que podemos dizer, uma luta completamente às cegas. E na segunda rodada, a humanidade também perdeu a sua vantagem, já que quem deveria ter lutado era Shiva e não o próprio Zeus. Essa troca foi feita antes mesmo de Heimdall, aquele que apresenta tudo o que acontece ali, saber de alguma coisa. E o mesmo vale para o Adão, uma pequena vantagem acima para os deuses poderem lutar. E ainda nessa batalha, quando Zeus estava prestes a entrar, por uns segundos, Brunhilde achou que Hermes, tocando seu violino, seria aquele a lutar contra o humano. E a Valquíria teve uma reação um tanto surpreendente. Ela parecia ter ficado meio assustada ou amedrontada, falando que não poderia ser ele. Considerando tudo em que estivemos falando sobre o Hermes e a Brunhilde, que ela pode ter se sentido traída por ele ao vê-lo na arena, de que ele lutaria contra os humanos sem nem mesmo estar na lista.
ou que ela pode ter considerado que o deus Hermes do Olimpo seria mais forte do que Adão e suas chances de ganhar iriam diminuir drasticamente. E sinceramente, a força de Hermes não pode ser duvidada de maneira alguma, já que houveram dois momentos em que sua força foi demonstrada de forma nítida para o público, mesmo que poucas pessoas tenham notado. A primeira vez foi quando Hermes viu claramente o ataque de Zeus, o punho que ultrapassa o tempo, com uma grande perfeição. Mesmo que ele controle o tempo e pudesse parar enquanto usa, nem mesmo Ares, o deus da guerra, que viu atentamente, conseguiu observar tudo isso. E Hermes até descreveu como foi o ataque em cada detalhe, deixando até mesmo Ares furioso, levando à segunda situação, de que ele viu algo de que Ares nem era capaz, e ele ficou negando com expressão de intimidador para o seu irmão. E para aqueles que pensam de que como ele nunca traiu, para que ele faria tal coisa logo agora, no Ragnarok contra os humanos? Mas o Hermes já tentou sim trair os deuses, ou no caso o próprio Zeus, de que foi mostrado na história de Poseidon que ele estava ao lado de Adamas, que graças à sua grande influência, ajudou ele a planejar destronar os Zeus e desertar ao seu sinal, como se estivessem colaborando em conjunto, e o dia de sua morte pelo deus dos mares, ele estava escondido vendo tudo o que aconteceu, e graças a isso também, ele teria sido capaz de tomar o seu lugar. Hermes também havia começado um rumor de que havia um traidor entre os deuses, mostrando também que ele é muito importante entre todos os deuses do Olimpo, mas também entre os outros. Poderia ser tanto essa teoria e esse rumor ser sobre ele, quanto o próprio Buda, ou será que poderia ter um terceiro? E o acontecimento mais recente que podemos mencionar e usar de prova é no atual capítulo de Shumatsu no Valkyrie, quando ele ofereceu o hidromel para o humano Qin Shi Huang, que nós também fizemos um vídeo separado sobre a teoria de Qin ter se tornado um semideus por causa disso, com o card aqui em cima para vocês. Mas resumindo, o humano bebeu hidromel, que na Grécia é chamada de ambrosia, que sabemos que isso em Shumatsu é o sangue de Zeus, que foi oferecido pelo próprio Hermes, e até mesmo se tornou amigo do humano quando fez isso. E sua expressão estava tão tenebrosa que era a mesma de quando ele iria trair Zeus com Adamas, e logo que Poseidon o viu. E a última cena da qual queremos falar não foi mostrada no mangá, mas sim foi adicionada de forma canônica no anime, no qual no final da primeira temporada vemos Hermes e Brunhilde conversando em um lugar muito mais separado dos outros deuses e até mesmo dos humanos. Isso poderia significar que ele está falando ou sobre o Hércules, de que ele seria o próximo a lutar, só que pessoalmente, já que nessa rodada ela não recebeu nenhuma mensagem, ou algum outro plano que o autor possa estar tendo para a gente por meio do anime, de uma forma separada do mangá, já que ele sim é a obra final dele. E queremos saber se vocês concordam ou não com essa teoria de Hermes ser o traidor dos deuses. Queremos saber se vocês gostaram dessa teoria e se apoiam de Hermes ser um traidor dos deuses. Então já deixe nos comentários suas opiniões, teorias que gostamos de ver cada uma delas e nos vemos no próximo vídeo. Una para